Com o objetivo de fortalecer o comércio da principal rua da cidade, o Núcleo da 15 realiza amanhã uma reunião para discutir ações para os próximos meses. Eu vou conversar agora com o novo coordenador do Núcleo da 15, o Marcelo Althoff. Marcelo, seja bem-vindo ao Jornal de Blumenau. Muito obrigado, é um prazer poder estar representando aqui os lojistas da Rua 15 de Novembro, onde a gente vai assumir agora um compromisso importante, que é de coordenar esse núcleo junto à CDL. Marcelo, é isso que eu queria perguntar para você. Você acabou de assumir no lugar do Moisés, então? Na verdade, a decisão da minha ascensão ao cargo, ela aconteceu na nossa última reunião, né, 30 dias atrás. E amanhã, efetivamente, né, eu pedi um prazo aí de 30 dias para me refazer do susto, porque até então o Moisés vinha desenvolvendo um excelente trabalho lá no núcleo, né, mas ele, com problemas de ordem profissional, achou melhor sair desse cargo diretivo, e aí, por sugestão do pessoal do núcleo, eu acabei vindo a ser escolhido. Então, a minha posse, na verdade, é amanhã. Evidente, nós já participamos desde o ano passado do núcleo. O núcleo é uma estrutura muito interessante e importante para a Rua 15 de Novembro. A Rua 15 de Novembro, ela tem um componente histórico, né? A vida da cidade passa pela Rua 15. E o comércio em Blumenau ainda é muito dependente da 15, e é exatamente nesse sentido que a gente tem buscado um trabalho de revitalização, né? Nós tivemos um apoio muito grande no ano passado do Sebrae Nacional. O Sebrae Nacional tem um programa de revitalização de centros comerciais, e Blumenau teve a sorte de ser escolhida como uma das cidades para esse plano piloto, né? Através desse plano é que nós acabamos entrando exatamente no núcleo, porque existia aí, né, existiu durante todo o ano passado uma comunhão entre o Sebrae, a CDL, a FEComércio, que fez com que várias ações de treinamento, de busca de ações que pudessem valorizar a própria Rua 15. Nós temos, já existiu o projeto do sábado, do Super Sábado, né, que é o segundo sábado de cada mês. A Rua 15 fica aberta até às 5 da tarde. Né? Isso tudo fazendo frente a uma realidade que a gente não pode desmentir, que é exatamente a realidade de uma cidade de 300 mil habitantes, que tem 3 shopping centers, né, 2 novos que foram inaugurados no ano passado. Isso, de uma forma positiva em alguns aspectos e negativa em outros, impacta na cidade. O lojista da 15 hoje, ele tem uma característica assim, muito mista, né? Nós temos grandes lojas, grandes magazines de caráter nacional, mas também temos muitos lojistas, né, que são pequenos empreendedores, né, aqueles que fazem da Rua 15 o seu ganha-pão única e exclusivamente. Então, por isso também fiquei feliz, porque a gente representa uma força importante dentro da cidade, dentro do comércio da cidade, e grande parte do trabalho que nós queremos desenvolver ali é para não deixar fazer com que aconteça como em grandes cidades, em que o centro histórico da cidade, que algum tempo atrás foi um centro comercial de importância, vire um lugar de pouca circulação, um lugar de que à noite ninguém mais queira participar daquela vida noturna ali, porque não existe mais atratividade, não existe segurança. Então, a briga realmente grandiosa que nós temos lá no núcleo da 15, né, com um apoio muito grande do nosso presidente da CDL, Paulo Lopes, é de que a gente faça com que isso não aconteça na nossa cidade. Marcelo, já que você tocou nesse assunto de revitalização, eu queria te perguntar a respeito desse Super Sábado, então. Antigamente, você sabe muito bem que quando acontecia o Super Sábado, a Rua 15 ficava tomada de gente, era o pessoal ali em frente aos bares, era o pessoal nas mesas, sentados, famílias, iam tudo passar o dia lá na Rua 15 de Novembro. Você acha que hoje é difícil chegar a isso tudo de novo? Não é que seja difícil, é que Blumenau é uma cidade, eu sempre costumo brincar de uma forma assim não pejorativa, de que Blumenau é a cidade da polêmica, né? Quando começaram os Super Sábados, a proposta do Super Sábado era o quê? Não, vamos fechar a Rua 15 para o trânsito de veículos e fazer realmente com que ela fosse um grande calçadão, coisa que já foi utilizada desde a década de 70, em várias vezes ela foi e voltou. Então, o tópico principal era ser uma rua de compras e lazer. Mas, obviamente, como as coisas... É natural que as pessoas reclamem, né? Blumenau é uma cidade com 3 vias principais, né? A 7 é Beira-Rio,
e a Rua 15 de Novembro. Então, sempre houve alguma crítica, algum desgaste em função do fechamento da rua, até um ponto em que o núcleo decidiu, né, por maioria dos seus presentes lá, de manter o Super Sábado, mas com a rua com fluxo normal. Evidentemente, isso diminuiu bastante o número de pessoas num primeiro momento. Hoje, quando nós realizamos o Super Sábado, isso é até muito curioso, né? Porque na visão do comerciante a gente sempre fica olhando assim, bom, se chover vai ser um péssimo dia. E hoje isso não é mais uma verdade, né? As pessoas já sabem que elas vão sair de casa e podem encontrar as portas dos estabelecimentos comerciais, dos bares, das lojas, vão encontrá-los abertos, né? Pelo menos naquele segundo sábado de cada mês. Isso tem sido assim muito positivo e, óbvio, eu acho que o melhor seria um grande calçadão na Rua 15. Mas desde que isso não seja possível, vamos lutar com aquilo que é possível dentro da nossa realidade atual, né? Existe um trabalho muito grande que a gente faz com o apoio da Prefeitura, né? Nós sempre tivemos o apoio da Prefeitura, já no mandato passado e agora também. Nós tivemos há 2 semanas atrás uma reunião dos núcleos que fazem parte da CDL com o prefeito municipal. Foi uma reunião muito positiva, entregamos lá um documento para ele, dizendo da nossa intenção de que essa parceria com o poder público continuasse, né? Para nossa alegria, na semana passada nós recebemos um contato do secretário de Turismo, Ricardo Stodik, e que disse que o prefeito determinou que essa parceria continuasse, que ele gostaria de participar das nossas reuniões. Hoje nós conversamos novamente, ele disse que também o secretário do Desenvolvimento Econômico, Jorge Sense, também vai participar, porque a Rua 15 também tem um componente economicamente importante para a cidade, né? Nós não podemos deixar de dizer que nos 1.555 metros da Rua 15 de Novembro existe uma pujança econômica que, como eu falava anteriormente, em que pese nós tenhamos aberto mais 2 shoppings na cidade, hoje você passa durante o dia, pelo menos das 10 da manhã, no horário bancário, das 10 às 16 horas, e a Rua 15 pulsa com muita força, né? Então, nós não vamos deixar isso cair, né? Nós vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar aquilo que o poder público nos coloca como um apoio indispensável para nós e vamos aí fazer o trabalho com muita humildade, com o apoio de todos aqueles 30 e poucos comerciantes que fazem parte desse nosso núcleo e esperamos aí, né, sempre que a gente entra num novo desafio, né, a nossa intenção agora é ampliar esse número de associados. As adjacências da Rua 15 também nos interessam, né, as transversais, que também são muito importantes e tem muitos comerciantes de peso que podem vir a somar conosco. E o trabalho é grandioso e é um trabalho realmente que vai precisar de mãos unidas de todos os comerciantes da 15 em prol do desenvolvimento econômico que a gente quer que seja o fim princípio do nosso trabalho. Marcelo, na reunião de amanhã, o que vai ser discutido? E já aproveitando, eu gostaria até de perguntar para você, se vocês vão também pautar o assunto, que é o Stammtisch. Porque a gente sabe que sempre houve aquela polêmica do pessoal que faz carne, acaba entrando dentro da loja, acaba atrapalhando um pouquinho as vendas do comércio da cidade, que funciona em meio período. Vocês vão discutir isso também amanhã? Amanhã, na verdade, a gente tem uma pauta para tratar assim, dos assuntos dessa passagem, né, do Moisés para a minha pessoa. Evidentemente que o Stammtisch, pelo fato de ele estar aí às portas de acontecer, ele vai ser tratado. Essa questão eu sempre vejo assim, sempre uma polêmica, ela tem 3 lados, né? Quem defende, quem ataca e a verdade, né? A verdadeira face daquele assunto que está sendo tratado. Evidentemente que o comerciante, de modo geral, ele pode não gostar de coisas pontuais do Stammtisch, mas nós não podemos deixar de levar em conta que o evento traz para a Rua 15 de Novembro um grande contingente de pessoas que o comércio também não pode desperdiçar. Hoje nós não podemos dizer assim, não, esse cliente nós não queremos ou esse evento não nos interessa, né? Isso seria até contrário àquilo que a gente batalha dia a dia, que é para conseguir mais consumidores, aumentar o poder de compra dessas pessoas que estão na rua. Então, lógico, existem alguns pontos que nós precisamos tratar, aí nós estamos agora diante de um novo governo, não sei também como é que a Secretaria de Turismo vai tratar esse assunto, mas nós vamos, evidentemente, pedir que as coisas sejam tratadas assim de uma forma sem exageros, sem excessos, né? Porque hoje em dia nós não podemos nos dar o luxo de abrir mão
de um público consumidor aí que invade a Rua 15 de cabo a rabo, né? E eu sou favorável que a gente tenha o consenso. Né? O melhor tá certo, caminho. Marcelo. Agora, para a gente finalizar a nossa conversa, eu prestei atenção numa pergunta que eu fiz para você, na sua resposta, com relação ao calçadão. Você falou que é a favor de um calçadão na Rua 15. Eu lembro que a gente fez uma matéria aqui, quando a FURB fez um projeto de revitalização para a Rua 15, e um dos projetos falava com respeito a um calçadão onde bares fossem tomados ali na Rua 15 de Novembro. O que você acha disso? Eu vejo isso como uma situação que, cedo ou tarde, ela vai ter que ser enfrentada pelo poder público, que, enfim, é quem bate o martelo em relação a isso. Eu vejo isso de forma muito favorável, obviamente que sempre observando a situação de que Blumenau é uma cidade de trânsito difícil, complicado, e que nós não podemos nos dar o luxo de fechar a todo momento a Rua 15 de Novembro. Agora, que a população pede por isso, e eu vou te dar dois exemplos muito significativos. O primeiro deles, de um evento que nós fizemos por ocasião da abertura da primavera, que foi a Primavera na 15, que aconteceu no dia 22 de setembro do ano passado, em que aí, de fato, a rua foi fechada, e houveram diversos eventos, tivemos assim um maravilhoso, um dia de sol, foi extraordinário, né? E a gente vê que a população está ávida por isso. E o outro exemplo é a Rua de Lazer, que acontece aos domingos, que volta a acontecer agora a partir do final do mês de março agora. Em que quem anda no domingo de manhã com seus filhos, como é o meu caso na Rua 15, a gente vê que as pessoas gostam de ter um espaço a mais, gostam de poder usufruir desse espaço que conta a história da cidade. Né? Em última análise é isso. Então esse é um problema que tem que ser enfrentado no futuro pela cidade. Não sei se depois de algumas soluções pontuais de trânsito, como ligação Velha-Garcia, enfim, mas a Rua 15 tem a vocação do encontro das pessoas. Então é exatamente nesse sentido que eu penso como a Rua 15 é valiosa para a cidade, para que a gente não perca exatamente essa história que a Rua 15 conta, bastando que a pessoa ande por ela. Eu recebo no meu estabelecimento muitos turistas. E as pessoas, a gente como blumenauense acaba esquecendo ou não vendo mais coisas importantes que estão na rua. Então, de vez em quando aparece alguém com aquele mapa turístico da cidade e fica enlouquecido como num trecho pequeno, né? São 1.500 metros a Rua 15, se conta uma história belíssima, né? E a gente como blumenauense muitas vezes não está dando valor a essa história viva que está no centro da cidade. Então, esse é na minha visão, acho que Blumenau merecia a Rua 15 como um grande calçadão, como um grande ponto de encontro. Mas vamos devagar com a dor que a gente chega lá, né? Acho que o poder público sabe dessa necessidade e mais cedo ou mais tarde isso vai acabar acontecendo. Tá certo, Marcelo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal de Blumenau. Uma boa noite e uma boa reunião amanhã de manhã. Muito obrigado.